Fala, meus lindos, iniciando mais um episódio do Power Brain. E hoje estamos com um convidado brabíssimo, referência em treinamento no Brasil. Esse cara que é extremamente brabo no treinamento feminino e de alguns anos para cá agora treinador de atletas, né? Já tem 2 atletas confirmados no Mr. Olímpia desse ano. E hoje, nesse episódio, a gente tem a grande honra de trazer o grande treinador Luiz Salles. Ele vai trazer um pouquinho da trajetória dele da sua vida profissional até chegar hoje nessa referência que é em treinamento. Mas antes da gente engatar essa conversa, não podemos esquecer de nossos patrocinadores, a galera que está fazendo acontecer esse programa. Suplementos Império, além de fornecer aquele kit de suplementos de premiação, já sabe, né? Para participar, basta chegar lá no Instagram e fazer uma pergunta para o nosso convidado. Também está disponibilizando 20% de desconto para nossos seguidores. Let's Fit vai também estar sorteando um voucher de R$100 em compra e quem está chegando agora conosco é Guloso Trincado. Fala um pouquinho mais pra gente aí, Flavinho, da Guloso Trincado, que é uma empresa de marmitas, né? Marmitas personalizadas, mas não só mais uma empresa de marmitas. Ela tem um diferencial, Manu, que é justamente de ser uma empresa de acordo com a nossa filosofia de trabalho. Né? A gente sabe que geralmente essas empresas de marmitas, elas colocam uma quantidade muito baixa, né, de proteínas. A Guloso Trincado, por sua vez, ela trabalha com a quantidade, além de ser personalizada, a quantidade mínima deles de proteínas são a partir de 100 gramas, tá? 100, 150 e até 200 gramas de proteína também sendo personalizada. Então, para quem for o cara grande assim, feito você, que precisar de 200, 300 gramas de proteína, é só passar o contato para os caras, passar o seu protocolo que eles vão fazer de forma personalizada. Lembrando, né, mais uma vez, durante o programa vai estar rolando o sorteio de um cupom de R$100 da Let's Fit. Para participar, basta mandar lá uma pergunta para o nosso convidado, lembrando que a pessoa que ganhar é responsável por retirar qualquer tipo de sorteio, tá? Muita gente conhece o Luiz Salles, né, treinador, hoje treinador de atletas, mas a gente quer conhecer um pouco mais sobre o Luiz, porque escolheu a educação física, saber um pouco mais da tua trajetória. Então, fala galera, prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre treino, sobre a minha trajetória, sobre a área de educação física, sobre a carreira de treinador. É um prazer para mim sempre conversar sobre isso. É uma coisa que eu amo e que eu diria que ocupa 90% da minha vida, porque eu dedico muito do meu tempo para isso. Eu diria que eu até abdico de outras coisas para conseguir viver isso 100% da forma como eu gosto de fazer. E educação física entrou na minha vida de uma forma, digamos assim, meio que como segundo sonho. Eu nunca pensei em fazer educação física, nunca foi desde pequeno, nunca tive essa ideia. O máximo que passou pela minha cabeça foi ser jogador de futebol quando eu era muito novo. Acho que toda criança pensa nisso. Sempre gostei muito da atividade física, sempre pratiquei esporte. Mas eu diria que eu entrei até tarde assim na academia. Eu acho que eu comecei a treinar com 17 anos. Hoje em dia é muito mais precoce, né? As pessoas começam a treinar muito mais cedo. E meu primeiro curso de graduação foi de administração. Eu fiz porque o meu sonho era ser gerente de banco. Porque como eu vim de uma família mais de classe média ali, e assim, apesar de nunca ter passado necessidade, mas de uma vida apertada, assim, dividir a casa com 9 pessoas, e eu queria ter uma vida melhor, né? Financeiramente falando. E eu sempre tive a ideia de que o gerente de banco ganha muito bem. Então, pra mim, aquilo ali era o ápice, assim. Nossa, vou ser gerente de banco, porque aí eu vou mudar a minha realidade. E aí eu terminei o 3º ano do colégio. E aí foi quando eu comecei a academia, né? Com 16, 17 anos. Acho que 2009. E aí, concomitantemente com a administração, eu fui fazendo musculação. E aí eu descobri 2 coisas. Que eu odiava a administração e que eu adorava treinar. E aí foi quando começou a despertar o interesse em fazer educação física. Por quê? Porque na época eu não tinha dinheiro para pagar treinador, eu não tinha dinheiro para pagar nutricionista, e a minha única opção era estudar aquilo e fazer para mim, né? Porque eu sempre, assim, desde o primeiro momento, eu sempre fui um adolescente, assim, que nunca gostou de festa, nunca gostei de bebida, nunca gostei das coisas que a maioria das pessoas gostam hoje em dia. E eu sempre me senti muito deslocado. Eu, tipo, caramba, eu não gosto disso aqui, mas todo mundo gosta. E a musculação veio para mim como uma resposta, assim. Falei, nossa, eu acho que aqui é o meu lugar. É um lugar onde eu me sinto bem, é um lugar onde eu melhoro o meu físico, que eu me sinto mais confiante, que eu consigo aplicar conhecimento nisso aqui e ver o resultado disso. Eu também nunca fui uma das pessoas mais disciplinadas do mundo quando era mais novo. Eu sempre fui
assim, eu sempre fui aquele cara que apostava na minha inteligência. Eu, modéstia à parte, eu sou um cara que tem muita facilidade para aprender. Eu só preciso de uma leitura para fixar o conteúdo. Eu leio uma vez e aquilo fica fixo para mim por muito tempo. Então, eu usava isso ao meu favor para não ter que ser disciplinado. Então, na época do colégio, eu estudava para passar, porque não era um assunto do meu interesse. E aí falta uma semana para a prova, um dia, 2 dias para a prova, eu vou estudar e era o suficiente. Só que aí, pela primeira vez, eu juntei uma coisa que eu gostava de fazer, que era treinar, com uma coisa que precisava estudar. E aí eu comecei a ver que eu me interessava cada vez mais por aquilo. E aí foi quando eu pensei, caramba, eu tô fazendo administração aqui, uma coisa que eu odeio, ao mesmo tempo que eu tô descobrindo uma coisa que eu amo e que eu posso me dedicar para estudar sobre isso e ser bom. E aí foi quando surgiu a ideia de trocar administração por educação física. Mas assim, eu já tinha 22 anos. Foi quando eu comecei o curso de educação física. Mas até então, nunca tinha pensado de começar a fazer educação física. Nunca foi uma opção para mim. Até porque a gente sabe, né, que tem um estereótipo que educação física não ganha dinheiro. É justamente o que eu ia te perguntar. Como foi que tua família recebeu isso? Porque o que tu acabou de falar foi meio que o caminho que eu fiz. Eu estudei administração até o 4º período, porque a educação física justamente não dava dinheiro. Foi quando eu parei, eu olhei, putz, isso eu não quero para minha vida. Tranquei a faculdade e fui para a educação física. Como é que foi que tua família recebeu essa notícia? Cara, eu digo assim, né? Eu acho que qualquer pessoa que quer o bem do seu filho não ia receber bem a notícia. Porque, assim, existem as ideias enraizadas, né, na sociedade de que, principalmente no Brasil, né, e principalmente no Nordeste, de que só dá dinheiro, engenharia, direito e medicina, né? Qualquer outro curso diferente disso, você vai passar dificuldade. E era uma ideia muito enraizada. Então, era normal que a resposta deles fosse negativa. Falar, putz, você vai trocar um curso bom por um curso que vai ganhar pouco, que não tem prestígio, que não tem isso. Acho que todos da minha família, mesmo a minha mãe, né, que era ela que pagava, o mais importante, ela apoiou. Minha mãe sempre disse assim, não, eu quero que você seja feliz, eu não quero que você ganhe dinheiro, quer dizer, eu quero, né? Mas eu não quero que você pense nisso, eu quero que você faça o que vai te fazer feliz. Se você estiver feliz, eu vou ficar feliz. E ela me deu esse apoio pra começar, tanto que, putz, pra ela era um sacrifício pagar a faculdade, porque eu estudava numa faculdade boa, na FBV, cara, e pra ela era quase 70% do salário dela. Mas, putz, imagina, você pagar 5, 6 períodos e o cara desistir e começar do zero de novo, ou seja, ela ia ter que pagar por mais tempo. Mas ainda bem, ela me apoiou. E assim, eu acho que com o tempo, quando eu comecei a faculdade de educação física, as pessoas viram o quanto eu estava me empenhando naquilo, diferentemente de como era com a administração, as pessoas começaram a mudar um pouco a ideia. Falaram, caramba, eu acho que realmente isso vai ser bom para ele. Porque viram que eu estudava muito mais, que o meu desempenho na faculdade era muito bom. E aí rapidamente eu virei monitor da maioria das cadeiras. Fui monitor de fisiologia, bioquímica, biomecânica, fisiologia, avaliação. Eu fui monitor de praticamente todas essas cadeiras principais. E aí eles começaram a pensar, caramba, eu acho que realmente foi uma boa escolha para ele porque ele tá indo bem, né? E aí, assim, com o tempo eles começaram a apoiar bastante também. No início, eles foram meio reticentes, porque é normal, todo mundo seria, né? Hoje em dia que a profissão acho que está ganhando mais prestígio, né? Tem mais profissionais mostrando que é possível atingir patamares até superiores às profissões mais tradicionais, né? Com um estilo de vida muito mais legal, né? Praticar. Eu não troco fazendo o que gosta. Eu não troco meu estilo de vida por um médico nunca. Pois é. Então, assim, no início foi negativo, mas depois eles apoiaram 100% porque viram que eu estava fazendo com empenho, né? Não é só porque, hoje em dia tem muita gente bem sucedida em educação física, beleza, mas ainda continua sendo na minoria. Sim. Então, se você não fizer bem feito, não vai cair de céu, não. Ô Luiz, a graduação, ela teve um papel muito importante no teu aprendizado, para a tua vivência enquanto profissional hoje? Cara, eu vou dar uma resposta que a maioria dá ao contrário. Isso, por isso que eu perguntei, que eu vi que tu tem um perfil diferente, falou que foi monitor de várias cadeiras, enfim. Sim, eu digo que sim, velho, porque assim, eu tive a oportunidade de estudar com professores muito bons. Sim. A Tati, a Cioli, o Pedro, até o próprio Antônio Arruda foi meu professor de biomecânica, de bioquímica. São pessoas muito boas. E assim, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de aprender quando a coisa me interessa. Quando não me interessa, eu não presto nem atenção. Então, assim, eles eram professores que eu admirava pela capacidade de saber muito profundo sobre muita coisa. E eu sempre gostei dessa ideia de você ser muito bom
de forma profunda, assim, tipo, eu nunca fiquei satisfeito com respostas genéricas, assim, do tipo, por que o céu azul? Ah, por causa de tal coisa. Não, eu quero saber quais reações químicas tem lá. Quero que você me dê uma explicação plausível. Exato, eu quero detalhado. Eu sempre gostei disso, assim. Então, eles sempre foram os professores que fizeram isso, assim, e que me apoiaram a fazer isso. Então, assim, a graduação para mim, ela foi um roteiro, digamos assim. É porque as pessoas esperam que a universidade entregue para elas tudo que elas precisam saber. E para mim, a universidade, ela entrega o caminho que você tem que ir. E esse caminho foi muito bem dado por eles. Então, assim, eu aprendi a valorizar a base do conhecimento. Eu tenho um grupo que a gente vai retomar agora de mentoria, que é um grupo de estudos no Telegram, que é gratuito, assim, tem uns 700 profissionais de educação física, profissionais e estudantes. E eu digo direto para eles que as pessoas menosprezam a base do conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala educação física, muita gente acha que se remete ao físico, né? Sim. A palavra, e não é físico, é física mesmo, de física. Então, assim, nossa ciência, ela estuda o movimento do corpo humano. E o movimento é um fenômeno físico. Total. E, assim, eu ainda vejo que muitos professores de educação física têm dificuldade em física. Sim. Entende? Então, eu sempre falava assim pra eles, caramba, velho, vocês precisam voltar e estudar física do ensino médio. Por quê? Porque é a base para você aprender, por exemplo, para você saber biomecânica, você tem que saber física. Para você saber bioquímica, você tem que saber química. Para você saber, sei lá, anatomia, você tem que conhecer biologia. Sim. Entende? Então, assim, eu sou um profissional que valoriza muito a base do conhecimento. E aí eu sempre digo assim, cara, se você vai, antes de você saber escolher um exercício, você tem que saber fazer a decomposição dos vetores dele. E para você saber fazer decomposição, você tem que saber o que é torque, você tem que saber como calcula o torque, quais são as variáveis, e você vai ter que saber física. Então, assim, a faculdade me deu essa base, porque eles me deram um roteiro bem dado, e eu fui a fundo buscar aquilo. Eu era o cara, assim, que na hora de estudar fisiologia, o livro recomendado pela faculdade era Fisiologia de Guyton, esse é tradicional. Sim. Introdução à Fisiologia de Guyton, é um livro cinza. Eu estudava pelo Tratado de Fisiologia Médica de Guyton, que é o de medicina. Que um é desse tamanho e o outro é desse tamanho. Então, enquanto eu estava estudando assim, a função do pâncreas é liberar insulina, eu estava estudando as ilhotas de Langerhans para saber quais são as células que secretam. Então, eu estava indo muito mais profundo. Porque, para mim, é muito simples. Se você sabe o profundo, por mais que a exigência do seu trabalho seja o básico, você vai ter muito mais domínio, né? E foi isso que eu sempre fiz. Então, assim, eu costumo dizer que a faculdade foi muito determinante para mim, para eu aprender a importância de saber as coisas profundas, de saber explicar tudo, que é a base do conhecimento. Então, assim, eu tenho uma base muito sólida de fisiologia, de biomecânica, de bioquímica, de anatomia. E isso faz com que eu consiga, depois que a escadinha do conhecimento vai subindo para aquela parte mais afunilada, que é o que a gente usa na prática, eu consigo entender muito melhor. Porque a base me traz esse background para eu que consiga dominar mais o específico, né? Aquilo que é mais variável e que é mais específico da nossa prática do dia a dia. Que é, por exemplo, eu sempre digo assim, caramba, você tá ali tentando falar sobre volume de treino, sobre técnica X lá, cluster, não sei o que lá, isso e aquilo, só que você não conhece os conceitos básicos do treinamento, de o que é volume, o que é intensidade. Você pegar os livros lá de Vygotsky e etc, que são a base do treinamento russo e etc. Se você não domina isso, você não vai conseguir prescrever treino pensando, vou contar número de séries. Não, calma, volta lá no início, aprende a base. Então a faculdade trouxe para mim, a universidade trouxe para mim a importância de entender sobre a base. E assim, e um roteiro para você seguir. Eu acho que isso foi fundamental para eu sair da universidade num nível de conhecimento muito mais alto, modéstia à parte, do que a grande maioria, porque a maioria, eles aceitam saber só aquilo que a faculdade mostra para eles. Mostra, que eu digo ali, aquele slide que o professor botou. Sim. E aí se resume aquilo. Tanto que é uma coisa curiosa na universidade. Eu nunca sabia o dia que ia ter prova. Nunca. E eu nunca estudei para prova na minha vida na universidade. Estava sempre preparado. Eu chegava e falava, hoje tem prova. Beleza. Mas a prova estava no nível, que era o nível que era exposto na aula. Só que aquele nível para mim era muito mais fácil, porque eu estudava num nível muito mais aprofundado, entende? Então eu sempre tirei de letra isso. Por quê? Porque eu me preocupei em me aprofundar na base. Sim.
Perfeito. Assim, né? O mais comum é justamente a galera negligenciar essa base. O pessoal já quer pular, não quer saber de anatomia, fisiologia, biomecânica, nada, só quer saber de método de treino e acaba cagando todo o resto. Sobre essa tua trajetória, Luiz, eu lembro muito bem, né? A gente pagou algumas cadeiras juntos e desde sempre eu tinha muito desenhado essa trajetória que tu ia seguir. Eu lembro que era mais ou menos o que 2014, 2015, Sim. tu já tinha desenhado que ia seguir pro lado do online. O que é que fez virar essa chave para tu ter esse caminho muito bem desenhado? Cara, é o seguinte. Existiam alguns profissionais na minha carreira que eu sempre me espelhei. O Muzi é um deles, né? Que hoje em dia eu posso dizer que eu tenho até uma amizade com ele. Eu sempre vi o Muzi fazendo esses vídeos lá no início, há 9, 10 anos atrás, sobre treinamento. E eu sempre percebi que ele encarava o treinamento de uma forma que a maioria dos profissionais de educação física não encaravam. Eu falava, caramba, esse cara fala de treino de uma forma diferente. E era uma forma que eu me identificava, né? E eu disse já isso pra ele pessoalmente uma vez, depois que a gente já passou a ter mais intimidade, de que o meu modelo de atendimento inicial ele foi inspirado numa coisa que eu vi ele falar no Muse Responde que ele fazia no YouTube, muito tempo atrás, ainda no consultório antigo dele, que ele falou, eu me lembro até hoje dessa frase, ele falou assim, se um médico ele recebe o paciente na consulta para que ele consiga, num ambiente controlado, ter análise de exames, de histórico, fazer uma anamnese, fazer algum teste clínico presencial, para poder depois disso prescrever a medicação ou terapia. Se o nutricionista recebe o paciente na clínica para fazer análise de exames, para fazer um recordatório alimentar, para fazer os testes em relação à antropometria e etc., para depois prescrever a dieta, por que o treinador também não faz isso? Né? Porque ele não recebe a pessoa num ambiente mais tranquilo, sem ter que se preocupar com o supino ali que o cara vai derrubar, sem ter o barulho da academia, da música, de gente chamando, de ter que prestar atenção na sala. Por que ele não chama alguém para um consultório de um treinador, para que ele consiga fazer os testes que são necessários, fazer a prescrição, conversando com a pessoa com calma, e aí sim fazer uma prescrição? Eu falei, caramba, é verdade. E aí eu fiquei com isso fixo na cabeça. E aí desde na faculdade, meu objetivo já era fazer isso. E a questão do online foi uma coisa que eu vi baseado no que os atletas faziam antigamente. Assim, se você queria ser bodybuilder, o único jeito de você entrar nisso era você procurar um atleta e falar assim, cara, eu quero também. E aí ele te fazia uma consultoria. Aí ele te mandava lá treino ergogênico, dieta. Sim, o cara mandava tudo, velho. Só que já era uma forma de consultoria. Só que aí eu olhei e falei, caramba, esse modelo é legal. Por que não fazer isso com treino, né? Então eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Ao mesmo tempo que eu sempre achei muito que não era pra mim ficar na academia de 9 da manhã a 9 da noite. Então essas três ideias, assim, elas meio que me levaram pra isso. Entende? Eu sempre pensei que eu não queria ser o cara que ficava 12, 14 horas na academia. Porque assim, eu sei que é muito necessário pra muitos. Eu sei que muitos gostam de fazer isso. Particularmente, eu adoro treinar pessoas, né? Tanto que eu faço isso hoje em dia e ainda faço sem cobrar. Mas chega um momento que é humanamente cansativo, velho. Sim. Tipo, você dá 3 aulas seguidas já é muito cansativo. Se você for aquele treinador que realmente é treinador, não é aquele cara que fica em pé dizendo 1, 2, 3 e olhando no celular. Esperando a hora passada. Exato. Se você for um treinador do jeito que eu sou, que eu praticamente treino junto com a pessoa, você não consegue fazer 3 aulas seguidas sem estar destruído. Então, assim, pra mim aquilo ali era humanamente impossível de fazer, do jeito que eu gosto de fazer. Então, eu comecei a estruturar formas de fazer isso, de trabalhar da forma que eu sempre quis, já desde o início. E todo o meu planejamento de carreira foi pensando em fazer o que eu sempre pensei em fazer, né? É o que eu costumo dizer sempre, assim, você primeiro precisa visualizar. Você visualiza aquilo que você quer, e aí depois você cria um plano para chegar onde você quer. E aí você começa a trabalhar nesse plano. E aí foi sempre assim. Uma coisa muito importante que eu sempre que me fez conseguir esse objetivo foi saber dizer não para as coisas que eram boas, mas que não me levavam para o caminho que eu queria. Por exemplo, chegou um momento onde eu era personal ainda, né? Que eu trabalhei 6 meses, 6, 7 meses como personal e depois eu já parei 100%. Cara, eu ganhava acho que 20, 22 mil reais como personal em 2017.
Cara, era muito bom. Muita grana pra essa época. Muito bom. Eu comecei a cobrar, assim, como minhas primeiras aulas de personal já eram 120, 130 reais. Recém-formado, primeiro mês. Por causa do perfil dos meus alunos e porque eles já sabiam que eu era bom. Né? A maioria dos meus alunos de personal, quando eu me formei, eles eram meus alunos de consultoria como estagiário. Então eles já sabiam que eu era bom, que eu tinha método, que eu dava resultados, enfim. Mas o que é que eu quero dizer com saber dizer não para o que é bom, mas que não leva para o caminho que você quer? É que eu cheguei um momento que eu tive que escolher entre manter essa rotina de personal, ganhando bem, ou regredir e ir para a carreira de consultoria e de consultório, não ganhando tão bem quanto, mas apostando que no futuro isso ia melhorar. Entende? Então, assim, eu abdiquei de um salário de 22, 23 mil reais com alunos que eram muito constantes, né? Que eu sei que eram alunos que por dinheiro não iam parar de pagar. Ah, esse mês estou apertado. Não. Eram alunos que gostavam de mim, que tinham regularidade, etc. Mas que não levava para onde eu queria. Eu não estava 100% feliz em fazer isso dessa forma. Então, eu fui aos poucos abandonando a parte de personal, deixando alguns alunos... e descontinuando alguns alunos e pegando cada vez mais alunos no método de consultoria presencial, né, em consultório, que eu comecei em 2017. E aí foi quando eu comecei a carreira 100% de consultoria online e de consultoria presencial em consultório. Porque a gente consegue escalonar, né, no online e no consultório, diferente de uma sala de musculação, né? A gente sabe que a gente só consegue dar 12, tem personal que dá 14 aulas no dia. A gente pode até aumentar o ticket médio, mas vai ter uma hora que vai ter um teto. No online a gente consegue escalonar muito mais. Ô Luiz, uma dica que tu daria para aquela galera que está saindo da faculdade e quer seguir esse caminho que hoje está muito em alta, ou até mesmo para aquele treinador que está cansado de dar essas de 12 a 14 horas por dia para seguir esse caminho do online? Cara, eu diria assim, se você está começando agora, você precisa de prática. Como assim prática? Eu vejo muita gente querendo começar a consultoria online sem ter experiência de treinamento presencial, sabe? Sim. Porque assim, a consultoria online, até para fazer, ela precisa de um certo feeling. Como assim? Existem coisas que é difícil fazer na consultoria online. E a sua experiência presencial é que vai te ensinar isso, entende? Então, por exemplo, existem alguns exercícios que eu evito passar na consultoria online, porque eu sei que na prática isso é difícil de ser aplicado se não tiver um personal junto, entende? E essa experiência, ela vem de você ter ido para a prática. Então, assim, eu diria que no começo, você precisa meio que fazer um modelo assim, combinado das duas coisas, sabe? Começar com a consultoria online, mas ter alguns alunos de personal presencial para você ir ganhando experiência. E o segundo ponto, eu acho que é assim, eu acho que o grande erro das pessoas não é aquilo que elas sabem de conteúdo teórico. Eu acho que falta para elas a análise assim de como se vender em termos de imagem, em termos de entender aquilo que as pessoas querem ver em você, em saber mostrar o que você sabe, ao invés de só se preocupar em saber. E o quarto ponto, eu ainda acho que o nível dos profissionais é muito baixo, sabe? Não é querendo desmerecer, assim, as pessoas, mas eu ainda acho que a grande maioria das pessoas não tem sucesso porque elas não são boas o suficiente ainda. E quando eu digo que não são boas o suficiente, é porque o conhecimento não é tão aprofundado como eu falei que precisa ser. Eu vejo hoje uma tendência grande, assim, ao estudo online, sabe? Sim. E quando eu digo estudo online, é mentoria, plataforma de conhecimento online e curso do final de semana. Eu tô vendo as pessoas muito apegadas a isso, a estudar, teoricamente estudar dessa forma. E eu acho legal, acho muito legal, mas eu acho que não pode ser a única forma, sabe? Por alguns motivos. Primeiro, porque toda vez que você compra o curso de alguém, o que é que essa pessoa tá fazendo? Ela tá pegando um determinado tema, ela tá pegando os artigos que tem sobre aquele tema, compilando de uma forma que ela pensa e fazendo uma conclusão sobre aquele assunto baseado na forma que ela vê aquele assunto. Então, querendo ou não, é uma visão individual, eu não vou dizer tendenciosa, mas Simplista, talvez. é uma visão com viés de interesse, um viés de opinião, entende? Então aquilo ali não é a verdade absoluta. E eu vejo que tem muita gente comprando o curso de alguém
e entendendo aquilo como verdade absoluta. Ah, eu comprei o curso de Luiz, e aí lá Luiz está dizendo que é dessa forma, e agora só é dessa forma, porque eu vi lá no curso de Luiz. E isso é um erro muito grande, sabe? O segundo ponto é que as pessoas elas estão delegando a função de estudar para alguém, de pesquisar. Ah, tu faz o teu curso e aí eu pego tudo mastigado e só aprendo já mastigado. Só que o conhecimento não se constrói assim. O conhecimento ele não se constrói com conclusão. Isso a gente pode fazer uma analogia com os artigos científicos. Não adianta você ler só a conclusão. Você precisa ler a introdução. Para quê? Para entender o tema. Caramba, sobre o que isso aqui vai tratar. Qual o contexto, né? Aí depois você precisa ler os métodos. Para quê? Para você ter critério de entender. Caramba, foi bem feito aquilo? Qual é a característica do público? Essa conclusão é sobre qual tipo de pessoa. Sobre homens, mulheres, adultos, jovens, idosos, criança. Depois você precisa ler os resultados. Beleza. Então aconteceu isso, isso e isso com esse grupo, esse aqui hipertrofiou mais, enfim. Depois a discussão e a conclusão. Então quando você lê tudo, dentro daquilo que você está lendo, vai surgir dúvidas. Isso vai fazer com que você tenha que ler outras coisas para complementar, entender e aí conseguir entender aquilo. Então o que eu estou querendo dizer é que o processo de estudar, ele faz que você tenha que estudar mais ainda. Quando você se resume a ler o compilado que alguém fez para você, você vai achar que aquilo é tudo que tem para saber. E aí você vai ter um conhecimento muito mais raso, limitado e às vezes até tendencioso. Porque aquilo ali é a opinião da pessoa. E outro ponto que para mim me preocupa mais ainda, que é o que eu estava conversando com caras como o Bruno Leitão, que ele é professor lá do Rio de Biomecânica, da Universidade do Rio. Já conversei com o Walter também, Krau, sobre isso. É que tem muita gente fazendo curso teórico sem ter experiência de pedagogia. O cara, ele não... Porque assim, ensinar alguma coisa a alguém é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você precisa ser o mais imparcial possível. Eu preciso dizer a você que existem vários cenários sobre o mesmo assunto. Tem essa opinião aqui, tem esse ponto de vista, tem esse artigo, tem esse outro aqui. Você precisa conhecer todos os cenários para que eu te traga a oportunidade de você concluir com a sua cabeça sobre o assunto. Eu não posso nunca, como professor, te induzir a achar alguma coisa baseado na minha opinião. E, além disso, eu, como professor, eu preciso conseguir entender as evidências que eu estou usando de uma maneira muito, assim, muito assertiva. E as pessoas têm muita dificuldade de interpretar artigos. Então eu vejo pessoas que, para mim, não têm a capacitação suficiente para ensinar, ensinando. Porque, cara, você pega caras como o Walter, o cara tem 15, 16, 18, 20 anos como professor. E para poder conseguir desenvolver a habilidade de ensinar cada vez melhor. E aí eu vejo pessoas assim, cara, eu vejo os absurdos, o cara é recém-formado dando um curso teórico. Ah, vou vender um curso de hipertrofia, o cara tem 1 ano de formado. Cara, qual a experiência que esse cara tem para falar de um tema tão complexo, sabe? E aí eu fico meio preocupado com isso, porque aí acaba que você faz uma embalagem bonita, você faz uns vídeos, faz um lançamento legal, coloca um vídeo de alta qualidade no Instagram e as pessoas acabam comprando porque a embalagem é bonita. Entende? Só que talvez o conteúdo não seja. Eu já peguei assim, por exemplo, algumas partes de alguns cursos que, mano, é muito bonito, mas o conteúdo tá completamente equivocado em termos do que tá sendo interpretado do artigo que tá falando. O cara tá usando um artigo, concluindo uma coisa sobre ele, mas o artigo não diz aquilo. Por quê? Porque falta experiência para analisar o artigo, entende? Então, às vezes ele lê aquele artigo e quer levar para o viés do que ele acredita. Exato. Se você não sabe ler, você acaba indo pelo mesmo caminho. Exato. Ou então só seleciona os artigos que concordam comigo. Isso. Entendeu? Eu vou falar que, sei lá, vou dizer que elevação pélvica funciona mais que agachamento. Aí eu pego só os artigos que dizem isso. Os que dizem o contrário, eu não mostro para você. Aí, finge que nem existe. Finge que não existe. Ou então digo, não tinha visto esse artigo. Entende? E isso não é papel do professor, isso é papel de doutrinador, né? Sim. Mas é assim. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação porque as pessoas estão muito resumindo estudar, comprar curso e fazer curso de final de semana. O cara vai lá no curso de final de semana, aí tá lá o professor passando artigo, passando slide, o cara tira foto do artigo, tira foto do slide, tá escutando o que o professor fala, mas não chega em casa e não lê os artigos que ele apresentou. Entende? Ele acha que o momento de estudar é só aquele que ele sentou ali na palestra e acabou. É aquela situação, né? Vai ser justamente a ponta do iceberg. Ele vai trazer um norte para você ir atrás, né? E hoje em dia eu vejo muita gente assim que é extremamente extremista. Pega aquele cara que, hoje em dia só funciona treinar com muita carga. E na minha cabeça, assim, quanto mais extremista você é,
tende a seguir o caminho da ignorância. Até porque a educação física é uma área que não tem verdade absoluta. Hipertrofia é uma coisa extremamente multifatorial, né? Então, assim, não adianta você achar que só tem um caminho, né? A gente tem caras como o Jonato falando isso, que a gente tem caras como o Walter, até o próprio Brad Schofield, né? Ele tem um artigo muito legal sobre o contínuo de repetições, mostrando que existe uma gama gigante de repetições que tem caráter hipertrófico, né? Acima de 30% de um RM até 90% de um RM trazem resultados de hipertrofia. Então, assim, a minha preocupação é que as pessoas estão cada vez menos apegadas a estudar da forma tradicional, né? Pegando livros, estudando a base, e aí pesquisando artigos, estudando por conta própria. Cara, todos os artigos que vão estar no curso que você comprou de alguém, tá lá no PubMed, velho. Ele pegou tudo de graça e tá vendendo para você. E você podia ter feito a mesma coisa que ele e ter tirado suas próprias conclusões, entende? Então, assim, eu não vou dizer isso como porque eu sou melhor que alguém ou pior, mas eu nunca comprei curso de ninguém. E provavelmente o cara que comprou o curso também não comprou o curso de ninguém. Entende? Então, assim, eu nunca comprei um curso online. Eu acho que as palestras de final de semana que eu participei, todas eu fui convidado para participar. Os únicos cursos, congressos que eu fui foi do American College lá nos Estados Unidos, que é a autoridade máxima, né, da nossa área de treinamento. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ir para o American College ver o Stuart Phillips palestrando. O cara que desmistificou o BCA, por exemplo, né? Foi ele que fez os estudos mostrando que o BCA ele não tem nenhum efeito mágico suplementado sozinho, né? Quando o seu consumo de proteínas é legal. Eu assisti palestra da Louise Burke, que é a mãe do Nutrition Time. Enfim, são caras que fizeram uma coisa muito grandiosa, que escreveram muito e que estão ali para mostrar um artigo que ninguém viu ainda. Mas eu acho que eu acho muito legal que a galera faz uns comentários assim: caramba, eu fui no curso de fulaninho e foi massa. Ele me mostrou um monte de artigo que eu nunca tinha visto. Você não devia ter ficado orgulhoso disso não, cara. Porque, a não ser que ele mostrou um monte de artigo desse mês, aí tudo bem. Mas a maioria das vezes não é o caso. Você já deveria ter lido todos os artigos que ele mostrou lá. Porque aqueles artigos provavelmente já estão lá há muito tempo. Então, provavelmente você está desatualizado. Não é que o cara é muito bom. É que você se desatualizou. Mas o legal, assim, é você pegar a expertise. Por exemplo, o Walter é um cara muito bom, principalmente na área de treinamento prático. Ele consegue pegar os artigos e trazer isso para a prática de uma forma muito didática. Então, eu acho muito louvável você fazer um curso com ele, porque você vai aprender a pegar a teoria que está lá nos artigos e aplicar isso na prática. Ele sempre faz esse link nos cursos, né? E eu acho isso muito legal. Aí vale a pena demais você ir no curso dele. Eu acho muito massa justamente quando o cara consegue fazer isso. Pesquisadores que eu admiro bastante, o Walter, o Jonato, que é aquela galera que é da teoria, mas também está presente na prática, porque às vezes a gente pega um artigo que a gente vai ler, vai tentar aplicar e não tem como, velho. Até porque, assim, as pessoas precisam entender que o artigo, ele é um ambiente controlado, né? Então, assim, são pessoas de tal característica, por tanto tempo, fazendo... Você pegar a maioria das metodologias de artigos que vão estudar a hipertrofia, quase nenhum deles é a forma que a gente treina no dia a dia, né? Você vai pegar um artigo assim, é um artigo que todo mundo quer que tenha, né? Que é a maior discussão hoje em dia, né? Se elevação pélvica é melhor que agachamento. Aí fala assim, por que ninguém faz um artigo sobre isso? Primeiro, porque ninguém treina só com agachamento ou só com elevação pélvica, né? Então já foge da realidade. Segundo, imagina, com quem você quer aplicar isso? Eu quero aplicar isso com indivíduos avançados, porque eu quero saber se meu aluno ele vai ter mais hipertrofia com agachamento do que com elevação pélvica. Eu quero ter essa resposta. Beleza. Agora tu é pesquisador. Tu tá com esse artigo, com esse projeto para fazer. E aí tu precisa de um N alto, ou seja, de um número de participantes alto. Como é que tu vai conseguir arranjar, sei lá, 50 pessoas com esse perfil avançadas e que se proponham a tirar, sei lá, 10 semanas da vida delas para ficar só fazendo agachamento? E o shape? né? Tu ia querer? Falar assim, vem cá, tu vai ficar 10 semanas só agachando, velho. O cara não vai querer, velho. Pode ser que dê muito certo, pode ser que tu regrida. Não,
Mas Ninguém vai querer. Mas a questão Ninguém vai é ter- fazer parte da Então, ninguém vai amostra, querer, né? ninguém vai querer quando chegar, ó, pode ser que tu regrida. Não, ninguém quero vai não. querer, porque ninguém vai querer ficar 10 semanas só agachando, porque ninguém sabe, todo mundo sabe que ninguém treina assim. Exato. Entende? Então é difícil fazer isso. As pessoas precisam entender que a metodologia científica ela tem muita dificuldade. Segundo, né? Você tem que, quando você fala de hipertrofia, você vai ter que controlar a ingesta calórica deles para ter um estudo bem feito. E tudo isso, quanto mais controle você tiver no estudo, mais caro vai ficando o estudo. Exato. E a gente sabe que o incentivo à pesquisa no Brasil não é tão alto como é nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, é difícil fazer esse tipo de artigo. As pessoas ficam cobrando, e aí eu fico conversando, por exemplo, com o De Salles. O De Salles é um cara que fala sempre isso, assim. Às vezes o De Salles, ele posta um artigo e a galera fica criticando a metodologia. Ah, porque foi curto. Eu queria ver 20 semanas, 8 semanas, 10 semanas é muito pouco tempo. Essa é a crítica, por exemplo, que alguns fazem em relação a ver a diferença entre alta intensidade e intensidade mais baixa. Ah, não, mas eu acho que se fosse por mais tempo, ele ia ganhar força, e aí a médio prazo isso ia trazer mais hipertrofia. Beleza, mas vai fazer um artigo de 20 semanas aí, pra tu ver? Eu quero ver quem é que banca isso aí. 20 semanas sustentando uma quantidade enorme de pessoas, com uma quantidade de voluntários não, de participantes que tem que ter, do cara fiscalizando o treino, do cara da amostra ali. coletando dados, a própria coleta de resultados. É uma coisa muito Complexo. caro, tá ligado? E quase sempre as pesquisas são feitas em universidades públicas, com limite de orçamento muito grande, entende? Infelizmente, a iniciativa privada no Brasil não financia artigo científico, estudo, né? Então, assim, é difícil de fazer. Então, acaba que a gente tem uma grande limitação em relação a isso. Luiz, você é um cara que viaja bastante para o exterior, né, para os Estados Unidos. A nível de curiosidade, existe diferença na cultura de treinamento do americano, do brasileiro? Cara, existe. Primeiro que, assim, lá eu costumo dizer que é 880. Ou o cara tá fazendo um negócio muito bizarro, o cara tá treinando muito certo. Mas eu tava até comentando com o Vitor, né? Esses 30 dias que a gente ficou fora, a gente foi pra Nova York, pra Miami e pra Washington. E aí a gente teve a oportunidade de treinar em umas 4, 5 academias, né? A gente treinou na Powerhouse, que é a academia do árbitro central do Olímpia, o Steve. A gente treinou na Flex Appeal, que é uma academia de bodybuilder lá em Miami. Na Elevation, que é uma academia de Miami também. E em Washington a gente treinou na The Shop Gym, que é uma academia também voltada para bodybuilder. E aí eu tava comentando com o Vitor, lá em Washington, eu falei assim, mano, dá uma olhada assim no salão aqui, velho. Cara, se você olhasse, eu acho que tinha 90 a 95% de pessoas treinando muito bem. Não era treinando assim, Treinando muito bem mesmo, de muito verdade. bem. Quando eu digo muito bem, assim, não é só técnica. É a forma de se comportar na academia, sabe? Sim. Concentração, técnica, controle do treino. Eu até fiz um post sobre isso. Muita gente com diário de treino anotando. As pessoas com os equipamentos corretos. Nenhuma conversa. As pessoas não conversam na academia lá. Aquela conversa, sabe? De um cara tá no supino, o outro no leg. E ele conversando um com o outro, assim, de longe, como é aqui no Brasil. Sim. Não existe isso lá. Então, lá na academia as pessoas são muito mais... tem mais técnica, tem mais consciência, tem mais tudo de treino. Óbvio que você vai ter os 5% lá fazendo um negócio bizarro, se pendurando na puxada. Vi vários, mas é 5%. E detalhe, lá nos Estados Unidos, para quem não conhece, não existe a faculdade de educação física. Não existe a universidade de educação física. A graduação que existe lá, né, que é o Sport Science, é muito mais voltado para a ciência, né, que são os caras que são fisiologistas e etc. Existe um curso técnico de 6 meses que você vira personal trainer. Então, assim, não existe professor na sala de musculação, como é aqui no Brasil. Sim. E mesmo assim as pessoas treinam melhor. Aqui no Brasil, você chega na academia, é o contrário. Você vai ver 90% treinando errado e 10% treinando certo. Então, isso fala muito sobre o que você me perguntou da cultura de treinamento. E de onde vem isso, Luiz? É porque as pessoas são incentivadas desde a época da escola e da época da faculdade ao esporte, né? Você vê lá que tem colégios com academias, faculdades com academias dentro. E, assim, eles têm essa cultura do treinamento muito maior que a gente. Principalmente do treinamento livre. Cara, eu acho que eu fui um dos treinadores que ajudou a popularizar os exercícios livres. Terra, por exemplo. Uns 3, 4, 5 anos atrás, você não via ninguém fazendo terra aqui no Brasil, né? Hoje você vê as pessoas fazendo mais exercícios livres, mas ainda não é a maioria. As pessoas ainda treinam muito com máquinas aqui, né? Então, assim,
Eu diria que a cultura de lá é muito mais forte do que aqui. Aqui está crescendo bastante. Mas eu acho que a qualidade de conhecimento dos profissionais precisa crescer para isso refletir nos praticantes, entende? Eu acho que lá os profissionais são mais capacitados e as praticantes têm mais experiência do que aqui. Fazendo o link com essa certificação que você falou, que lá não tem a graduação, tu acha que se o Brasil adotasse essa cultura, seria mais interessante para a formação profissional do educador físico, ou é de fato necessário os 4 anos? Cara, eu acho assim. Eu acho um pouco de cada. Eu acho legal a formação que tem aqui, né? Acho bem legal a necessidade de você aprofundar. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto da obrigatoriedade de ter professores na sala. Porque, para mim, isso é uma forma que eu penso. Para mim, tudo que é obrigado já é ruim. Eu não preciso... Assim, você vai fazer sua cirurgia cardíaca. Tu vai procurar um cardiologista ou um açougueiro? Porque o cara corta coração de galinha. Tu vai no cardiologista, óbvio. Ninguém precisa te obrigar a fazer tua cirurgia de coração com um cardiologista. É mais ou menos isso, entende? Então, assim, eu acho que não precisa ter lei obrigando a ter um professor na sala. Acho que não precisa ter lei obrigando o cara a ter um CREF para prescrever treino. Isso. Pra mim, eu tenho certeza que ninguém vai trocar um treino comigo com um treino de um cara que não é formado. Então, eu acho que é isso. As pessoas precisam preocupar mais em ser boas do que ter uma lei que obriga a fazer comigo, entende? Então, assim, eu acho legal essa parte lá de não ter obrigatoriedade de... Porque lá você pode treinar quem você quiser. Eu acho legal essa parte, mas ao mesmo tempo eu acho legal a forma que o curso é aqui. Só que eu acho que 4 anos é muito tempo, porque tem muita coisa desnecessária. Exato. Eu acho que deveria ser o primeiro e o segundo ano igual para todo mundo, e talvez um ano de acordo com a área que você vai. Eu vou trabalhar mais com musculação, e aí você faz um ano só de musculação. E aí você vai pegar ali a fisiologia voltada para isso, a biomecânica voltada para isso, a bioquímica voltada para isso. Eu vou para a área de futebol. Beleza, você vai ter essa parte. Eu acho que precisa especializar mais, sabe? É muito grande, muito geral. Eu acho que é legal que tem que aprofundar, acho sim. Acho que é mais legal do que lá, mas eu acho que passa do limite aqui. Tem muita coisa que não precisa. Tanto a educação física quanto a nutrição são muitas áreas que a gente pode atuar e às vezes o cara tá ali na graduação estudando uma coisa que ele não queria de jeito nenhum, sei lá, o cara quer ser nutricionista de consultório tá estudando nutrição parenteral e enteral na graduação. Mesma coisa para o cara que está estudando futebol e o cara quer trabalhar com musculação na graduação, né? Então, se tivesse um filtro, acredito que seria bem mais benéfico e todo mundo sairia ganhando no geral, né? Eu acho que a formação ia ter mais qualidade, né? Porque, por exemplo, eu vou falar por mim. A minha graduação, biomecânica não era nem obrigatório, era eletiva. E, cara, você pensar num treinador que não sabe biomecânica é impensável, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu paguei obrigatório o lazer. Folclore. Entendeu? Eu aprendi a fazer acampamento para crianças. Então, para mim é completamente desnecessário depois que o cara decidiu que vai trabalhar com musculação, né? Mesma coisa assim, esportes aquáticos. Cara, se eu vou trabalhar com musculação, eu não preciso saber de esportes aquáticos, né? Aí você pega que eu aprendi esportes aquáticos, esporte de quadra, lazer, coisas assim, e que a disciplina de treinamento de força foi 6 meses. Entende? E uma só. Isso. Então, assim, é uma disparidade de conhecimento muito grande, que reflete na qualidade do profissional que se forma. Sem dúvida. Né? Aí aumenta, sim, a necessidade do cara ter que ir lá e buscar mais e mais. Mas eu acho que daria para tornar melhor se fosse, assim, 1 ano, sei lá, 1 ano e meio de todo mundo faz a mesma coisa, estuda a base, e mais 1 ano e meio aí buscando estudar 100% voltado para o que tu quer. Eu acho que ia diminuir o tempo de graduação, mas ia aumentar muito a qualidade dos profissionais. Eu tenho certeza absoluta que a grade de educação física e nutrição precisam ser revistas. Está completamente desatualizado. Acho que o futuro é isso que espera da educação no Brasil, né? Vai chegar um tempo que vai ficar maçante e a galera vai ver que tem que mudar a metodologia. Exatamente, porque senão vai ficar defasado e os profissionais vão se formar cada vez mais generalistas, né? Exato. Tu acha que ainda existe uma disparidade muito grande entre os profissionais lá de fora e os profissionais do Brasil? Eu acho que não, mano. Eu acho que aqui tem mais profissional bom do que lá. Mas eu acho que a forma como se conduz lá é mais eficiente. Acho que aqui a gente precisa melhorar a nossa forma de conduzir o processo. Aí a gente vai ser tão bom quanto eles são. Até porque, assim, se você pensar, né, eles são, em relação à musculação, eles são muito pioneiros, né?
Então acaba que todo conhecimento vem de lá para cá, né? Hoje tá mudando muito. Hoje a gente tem muito pesquisador fazendo conteúdo aqui, né? A gente tem muita gente publicando aqui no Brasil, né? Tem caras muito bons. O João Nunes, o Ítalo, tem o próprio De Salles, o Walter, tem o Jonato, os caras produzem muito, tem muito artigo sendo produzido aqui no Brasil. Mas antes, né, lá no começo, todo o conhecimento era feito lá, né? E o tempo para chegar aqui era muito longo, né? Hoje não, hoje o cara publica, todo mundo lê aqui no Brasil 1 hora depois. Antes não era assim, mas acho que por isso existe um déficitzinho ainda entre a diferença entre eles lá e a gente aqui, mas é muito pequeno já, eu acho. Tu acha que existe a probabilidade do cara que é bem sucedido numa consultoria online, como você, por exemplo, o cara quer expandir a consultoria e ele começa a se profissionalizar, né, para entender o mercado exterior, aprende uma outra língua, tu acha que existe a probabilidade, existe um mercado para o brasileiro que quer trabalhar com consultoria online no exterior, atender americanos, por exemplo? Com certeza. O pouco de tempo que eu passei lá nas academias, né? E eu ficava muito na academia lá porque eu tava indo me treinar. Aí depois eu voltava para treinar o Vitor e às vezes eu treinava algum aluno que eu convidava e tal. E aí eu fui muito abordado por americanos para querendo treinar, tá ligado? Muita gente, tipo, às vezes eu me marcava na academia, aí o cara ia lá no meu Instagram, no direct, e perguntava assim, ei, eu quero fazer, entende? Porque existe muito pouco consultoria online lá. Então, é um mercado muito grande, assim, e querendo ou não, em dólar, né? Você vai ganhar muito mais do que aqui. Mas existe um mercado muito grande para isso lá fora, muito, velho. Tanto que, tipo, muitas vezes eu fui muito abordado lá, de tipo, eu estar ali com o Vitor treinando, o cara chegar pra mim e falar assim, caramba, ó, uma vez eu tava, já no final, já nos últimos dias, o Vitor tava fazendo elevação lateral na polia, e o cara tava fazendo a polia do lado. Aí o cara chegou pra mim e falou assim, caramba, eu não consigo sentir meu ombro nesse exercício. Aí eu falei, deixa eu te ajudar aí. Aí eu ajudei ele falou, caralho, agora sim eu tô sentindo. Aí ele falou, porra, muito bom, velho. Então, assim, é uma oportunidade de você chegar lá e fazer uma consultoria com esse cara, tá ligado? Sem dúvidas. Então tem muito, assim. E outra coisa, né? Eu acho que eu não canso de dizer isso. Você saber inglês na área de saúde Fundamental. é fundamental, porque não dá pra você ler artigo com o Google Translate. Desculpa. Exato. Tem que saber inglês, cara. É obrigatório. Eu negligenciei isso por muito tempo, sabe? Apesar de que eu sempre consegui me comunicar e entender. Mas fluência é uma coisa muito importante, né? E aí eu coloquei isso como meta há uns 3 anos atrás. Não tem jeito. É igual treino. Você tem que fazer todo dia. Fica o bizu aí, ó, para quem quer expandir a consultoria, os negócios. Aprenda inglês. Porque hoje a gente vê que só o conhecimento ele não é suficiente. Tu precisa saber, como tu falou no início, precisa saber vender teu peixe. Então, no futuro, talvez saber vender o teu peixe aqui no Brasil não seja só o suficiente. Né? Precise... Hoje em dia todo mundo faz consultoria online, né? Exato. Eu sou da época que consultoria online era mal visto. Eu não sei se você lembra disso. Quando eu comecei a fazer consultoria online e eu comecei a ganhar mais nome, quando os meus alunos chegavam na academia com a ficha, os professores falavam mal. Isso não funciona não, consultoria online não funciona não. Como é que o cara sabe que tu tá fazendo direito? O cara não tá nem vendo teu treino aí, como o cara vai ter avaliado. Exato. Aí depois da pandemia, né, todo o personal hoje faz consultoria online, né? Ficou mais popularizado. Mas imagina sei lá, eu comecei a fazer 2013. Imagina como era. 10 anos atrás, nessa época aí só tinha, acho que realmente era o quê? Preparação coach, né? Preparação Era exatamente. Era exatamente. E aí, daí que vinha o preconceito também, né? Sim. Porque os caras sabiam que quem fazia isso era um cara que não era formado, né? Exato. Então, apesar de eu não ser também. Eu era estagiário e fazia essa prescrição, mas passou, galera. O crime prescreveu. Falando um pouco, tu estava falando sobre o acompanhamento de Vitor. Como foi para tu de sair de parceiro de treino para treinador de Vitor? A gente sabe que tem uma competência técnica gigante, mas imagino que não tenha sido fácil. Eu acho que ele foi o teu primeiro atleta, né? Exatamente. Cara, é o seguinte. O Vitor, ele é, assim, meu irmão, sabe? Eu, antes de ser treinador e amigo dele, eu era fã dele, né? Acho que todo mundo aqui em Recife e Pernambuco deve ser fã dele, porque é o maior atleta da história do fisiculturismo do Brasil, né? Do Brasil não, de Pernambuco, desculpa. Porque é um cara que foi 2 vezes classificado para o Olímpia, 2 vezes campeão de um show profissional, na liga,
top 4 no Arnold, top 13 no Olímpia, então isso já faz dele o maior atleta do nosso estado. E aí eu sempre fui fã dele, né? Aí, assim que reabriu as academias, eu mandei um direct pra ele, a gente conversava sempre, e aí a gente marcou de treinar. E aí a gente começou a treinar e a gente virou amigos, né? E aí na época ele treinava com o Capial, e o Capial mandava a ficha de treino dele, e aí a gente fazia junto o treino que o Capial passava pra ele. E aí eu tentava fazer com que aquele treino ali fosse muito bem executado por Vitor, né? Fazia os ajustes dos exercícios, explicava porque ele tava fazendo aquilo com o Vitor e tal. E aí eu acho que isso foi criando uma confiança nele de falar, caramba, esse cara sabe o que tá fazendo, né? Mas assim, nunca foi minha pretensão dizer, não, eu vou treinar o Vitor. Nunca tive essa pretensão porque nunca foi meu público, né? Eu trabalho com pessoas que querem apenas ficar com um físico melhor, né? Dentro da rotina delas, sem ser atleta. E aí, é assim, tanto que não foi uma coisa que partiu de mim, partiu dele. Chegou um momento que ele pensou que ter um cara próximo dele ali, né, seria mais válido, porque a gente estava sempre em contato. E aí foi quando ele me fez o convite. E aí, realmente, né, tipo, eu nunca... Apesar de que treino, eu sempre digo, treino é treino para todo mundo, né? Não muda se o cara é atleta, se não é. O que eu digo, claro, o treino muda. O que não muda são os conceitos de treino, né? Os conceitos não mudam. Se você sabe os conceitos, você sabe aplicar para um iniciante, para um intermediário, para um avançado e para um atleta. E aí eu pensei, caramba, velho, será que eu consigo fazer isso? Né? Nunca tinha feito. Mas eu falei, cara, consigo fazer. Eu estudo, eu não sou infalível, então eu vou errar, mas quando eu errar eu vou acertar e assim em diante. E aí a gente começou esse trabalho juntos, para fazer já para Miami. Na época ele ia fazer o primeiro show profissional dele fora do país. Ele tinha planejado ir para Miami, para Washington. Isso mais ou menos em maio. Ele tinha me dito isso. E aí eu falei para ele assim, caramba, posso ir contigo, velho? Eu quero conhecer, assim, queria saber mais sobre isso, né? Sobre o mundo do backstage mesmo ali, na hora prática, assim, não só sobre competição. E ele falou, cara, quer ir? Bora nessa. E aí a gente foi junto. E aí foi quando eu assumi os treinos dele. A gente já trabalhou juntos para o Miami, então já viajei com ele, já participei do pré-contest todo, da Peak Week, e a gente fez primeiro Miami, e aí a gente ficou em terceiro lugar. E ele ficou no top 3. E aí a gente já ficou muito feliz, porque o físico dele já nesse pouco tempo já melhorou bastante. E aí a gente recebeu o feedback em relação ao que tinha que melhorar depois do show de Miami. E de Miami ele foi pro show de Washington. Eu não fui com ele, eu tive que voltar pro Brasil. Eu fiquei só no de Miami. Mas eu fiz a prescrição do que ele tinha que fazer pro DC Pro. E aí ele foi campeão. E aí, quando ele voltou pro Brasil, a gente oficializou a nossa parceria, né? Porque ele precisava avisar os patrocinadores e etc. Enfim. E aí a gente começou... E a gente tá agora 1 ano e meio juntos, né? Nesse tempo, assim, de 1 ano e meio juntos, o que me deixa feliz é que a gente conseguiu, a cada show, a cada campeonato, fazer com que o físico do Vitor melhorasse dentro daquilo que tinha que melhorar. Então a gente conseguiu direcionar o treino, o trabalho, exatamente para os objetivos que a gente tinha. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. E que, ao mesmo tempo, mostrou para mim que... O que eu costumo dizer que o legal de treinar atleta é que o sucesso e a falha é 100% a responsabilidade minha. Se o treino funcionar, ele vai dar resultado. Se o treino é ruim, ele não vai dar resultado. Por quê? Porque o Vitor é um atleta que não erra. Então ele tem a genética favorável, ele tem a responsividade da genética dele, ele tem a disciplina, ele tem um preparador de dieta, que é o Guga, que é muito bom, conhece ele há 8 anos. Então, a única variável que muda é o meu treino. Então, se ele não evoluir, a culpa é minha. A responsabilidade vai ser minha. Exato. Da mesma forma que, se der certo, a responsabilidade foi do treino ou não. Então, isso faz com que eu aprenda muito. Porque eu consigo, como eu falei no podcast lá da Dark, por controlar todas as variáveis, eu consigo saber onde eu errei, onde eu acertei. Isso vai me trazendo mais bagagem, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que treinar atletas é onde você consegue testar suas habilidades 100%. Porque quando você prescreve um treino para uma pessoa comum, existem várias possibilidades daquilo não dar certo. A disciplina do cara. Às vezes o cara não treinou todos os dias que tinha que ir.
o cara não fez dieta direito, o cara não treinou direito. O treino tá ali no papel, mas ele não sabe fazer na prática. Então tem muitas variáveis para dar errado. Quando o Vitor me manda a atualização, se aquilo que eu queria melhorar não melhorou, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu sei que ele fez tudo que eu pedi. Entende? Quando alguém me manda atualização e não é atleta, eu tenho uma dúvida. Caramba, será que o cara fez? Entende? Então tem muitas variáveis. E o atleta permite que você conheça mais sobre o seu método, sobre a sua forma de trabalhar. As pessoas mais comuns, quase sempre eu ignoro assim, o fato de eu poder errar e tento pensar. Cara, eu pergunto, você fez tudo certo? Fiz. Ah, beleza. Então vamos lá e vamos trocar já do jeito que eu sempre pensei. Quando o Vitor faz uma coisa que eu pedi e não dá certo, eu revejo o conceito que eu apliquei. Fala, caralho, talvez esse conceito não sirva para ele. Vamos tentar outro caminho. Na pessoa comum, não, eu insisto. Porque provavelmente a pessoa fez alguma coisa errada. Assim, o Vitor tá vindo numa crescente gigantesca. Sim. A evolução do físico dele, do Olympia pro Arnold Classic, já foi absurda. Para a última competição que ele ganhou a vaga para o Olympia desse ano, ainda mais. O que esperar do Vitor pro Olympia? Quais são as pretensões que vocês têm para o Olympia? Porque a gente, por tudo quem acompanha, tá vendo que ele tá sendo o atleta modelo da Men's Physique, né? Que todo mundo fala que o Vitor parece que é um boneco. E realmente eu acho que ele se encaixa perfeitamente naquilo do que é o Men's Physique. O que esperar para o Olympia? Cara, a gente, assim, quando eu aceitei trabalhar com o Vitor, eu entendi a responsabilidade que era isso, porque eu tenho certeza que o Vitor vai ser Mr. Olímpia, sabe? Eu sempre disse isso pra ele. Eu não sei o ano que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então é uma responsabilidade muito grande você treinar um cara que tem um potencial para ser Mr. Olímpia. E que será? Esse ano o nosso objetivo é estar no top 3. E quando eu falo no top 3 é também ganhar, não é ser terceiro, tá? Eu acredito muito nisso. A gente sabe o que a gente tem que trabalhar, porque a gente recebeu feedbacks em relação a o que ele precisa trazer para o Mr. Olímpia. Eu acredito que o Vitor tem uma coisa que não se treina para ter, que é a linha, né? Ninguém tem a diferença de cintura escapular e pélvica que ele tem. Ninguém tem o V-taper que ele tem. Então, se a gente souber trabalhar corretamente os pontos que foram pedidos, a gente vai chegar com um físico que é muito difícil de ser batido, né? Então, só depende da gente. E a gente trabalha muito para isso. Ele já está quase terminando a folga que ele teve, para poder, porque também foram 30 dias fora, né? 30 dias de preparação. E o Vitor está em preparação desde o Olímpia, porque do Olímpia a gente emendou pro Arnold, do Arnold a gente emendou pro New York, do New York a gente emendou pro Miami. Então ele está praticamente, desde o Olímpia, uma preparação atrás da outra. Então a gente deu uma folga, porque a gente tem 18 semanas pro Mr. Olímpia. E aí, eu tenho certeza absoluta que esse ano ele vai ganhar muitas posições. Primeiro, porque o físico dele já evoluiu muito em relação ao Olímpia do ano passado. Segundo, porque a gente se comparou com os melhores esse ano. E a gente comparou, por exemplo, com o Ryan Terry. O Vitor, ele tem 2 anos de profissional. O Ryan Terry, ele tem 10 anos de profissional. O cara compete há 10 anos como pro. Só como pro. E a gente brigou pau a pau com ele ali. Pra muita gente, a gente até venceu. A mesma coisa o Luke Libra, em Miami. O Luke Libra, ele é o maior vencedor da história da Men's Physique. Ele 18 títulos profissionais. Ele foi 9 vezes pro Mr. Olympia. O cara tem 3 títulos do Arnold Classic. E a gente duelou, assim, com ele. Inclusive, ele dizendo que o físico do Miami foi o melhor físico da vida dele. E aí quase ganhou dele também. Então, isso traz pra gente a possibilidade de chegar lá e ir pro top 3, porque a gente vai levar um Vitor ainda melhor. Então a expectativa é estar no top 3. Se a gente vai ganhar ou não, depende do quanto a gente vai conseguir trabalhar bem até lá. Vitor, tá intimado, viu? Aparecer aqui no podcast. Olha aí. Ô Luiz, tu se importaria de falar pra gente o que é que os árbitros pediram de melhoria no Vitor? Cara, é porque assim, o Vitor, ele é um cara que praticamente não tem pontos fracos. Sim. Se você olhar assim, você consegue perceber que ele de frente é tão bom quanto de costas. E as pessoas, elas têm dificuldade, e se diz muito que a Men's Physique não tem um padrão, né? Mas tem um padrão. E o padrão do Men's Physique ele precisa ter o físico overall, que se chama em inglês.
o overall physique, ele tem que ser completo de frente e de coxa. E quando diz completo é que as costas elas precisam ter o mesmo nível da frente. Não adianta você ser muito bom de frente quando virar de costas, existe uma diferença. Ou então ao contrário, você é muito bom de costas, mas de frente não é tão bom. Isso despontua muito. A mesma coisa que não adianta você ter ombros gigantes com peito pequeno, costas grandes, mas sem tanta largura, enfim. O Vitor tem isso, né? Então, o que foi pedido pra gente foi que ele consiga manter esse equilíbrio que ele tem e chegar com um bom condicionamento, o mais condicionamento possível, para que ele consiga fazer esse físico estar 100% completo. É basicamente só o que a gente precisa fazer. Lapidar. É só fazer esse físico que já é muito equilibrado, chegar muito seco, dentro daquilo que a Men's Physique tem como critério de condicionamento, que ele já vai conseguir chegar muito bom. Porque as melhorias que a gente tinha que fazer, que foram pedidas anteriormente, a gente já fez. A gente melhorou os ombros dele, melhorou o peitoral dele. Tanto que a gente não recebe mais feedback sobre isso. Ou seja, já foi corrigido. A gente só precisa chegar no condicionamento correto, que também não foi assim, você não chegou condicionado, não é isso. É conseguir chegar com tudo equilibrado para conseguir pular mais posições do que o ano passado no Olímpia, entende? Sim. Mas não tem nada mais demais para fazer nele. Já é um físico muito bom. Show. Outro atleta teu, né, que já está classificado é o Eric, né? Sim. O Eric, que ele era Men's Physique, já estava batendo lá na porta, depois que se tornou Pro, e teve essa transição da Men's para Classic. Como é que foi esse desafio, levar ele de uma Men's para uma Classic, uma categoria acima? Então, quando o Eric, ele é atleta do Cuts, né? Que pra mim é o melhor coach do mundo. O Cuts, pra você ter ideia, nos últimos 6 meses, ele ganhou 16 shows pro. Pra você ter ideia. O cara é muito bom. E ele é especializado em Men's Physique, né? A maioria dos atletas dele são Men's Physiques. E o cara é muito bom. Eu, particularmente, nunca vi ninguém trabalhar no nível de detalhe e de feeling que o Cuts tem. E aí, o Cuts, ele trabalhou com o Eric desde acho que já fazem 2, 3 anos. E ele que treinava o Eric na época da Men's Physique, né? E aí, ano passado, quando o Eric resolveu fazer essa transição, eles nem fizeram nenhuma preparação para virar atleta physique, né? O Eric, ele já, praticamente, ele só tirou a bermuda e botou a sunga. E aí a galera falou, caramba, de onde tava essa perna aí? E ele já tinha pernas boas, né? Então, assim, não foi feito nada para ele fazer a transição. Só simplesmente trocou. Escolher, vou mudar de categoria. Só trocou a bermuda pela sunga. Só teve que tirar o freio de mão, né? Que ele tava com o freio de mão puxado, porque não podia... E até então, ele nunca tinha feito off, né? Porque ele não podia ser tão grande. Então, quando eu comecei com o Eric, eu comecei esse ano, né? Ele já tinha feito 2 competições como Class Physique. Inclusive, o Eric, ele falou que ele nunca tinha ficado no primeiro call-out de nenhuma competição como Men's Physique Pro. E na primeira competição como Classic, que ele não fez nada, ele literalmente só tirou a bermuda e colocou a sunga, ele já ficou no top 6. Foi a primeira vez que ele foi para um first call-out. E na segunda ele foi em segundo. Aí ele falou, caramba, acho que isso aqui é a minha categoria. E aí foi quando eu comecei com ele esse ano, no começo do ano. Ele veio falar comigo já perto do final do booking, né? E aí ele conversou com o Cuts. Inclusive, os treinos do Eric, eles são mandados em inglês, para que ele possa mandar para o Cuts, e o Cuts entender o que está fazendo. Mas hoje em dia a gente conversa, eu e o Cuts conversa sobre a preparação. E aí, os 2 outros resultados foi um top 2 no Pittsburgh Pro, que é um dos shows mais prestigiados do mundo, né? Que é organizado pela família Mannion, e ele ficou em segundo. Pra mim, ele ganhou. Mas ficou em segundo contra o cara que foi 10º no Olímpia ano passado, ou seja, um cara muito bom, o Dabu. E no outro ele já ganhou. Então ele tem um top 6, 2 top 2 e um top 1 como Class Physique. Então, assim, o Eric, ele é um cara que ele tem um físico muito poderoso, assim, ele é muito alto, 1,88 m. E ele pode pesar 112 quilos. Então, é o que eu sempre digo pra ele. Se a gente conseguir fazer que os pontos fracos deles evoluam, vai ser muito difícil ganhar dele. Por quê? Porque o cara que é alto, ele tem muita vantagem se ele for preenchido. E o Eric tem esse preenchimento, né? O que é um preenchimento, para quem não entende? É que toda parte ali óssea tenha músculo. Sim. Então, ali, por exemplo,
o húmero dele, o fêmur, tem uma coxa preenchida para que ela consiga ser redonda, mesmo sendo muito comprida, né? Criar aquele aspecto arredondado, e ele consegue fazer isso. Então, quando você coloca um cara de 1,88 m preenchido, com 112 quilos e seco em cima do palco, Fica bonito pra caralho. e o cara tem 1,70 m, ele some. Sim. Entende? Então, assim, o desafio é fazer o Eric melhorar os pontos fracos dele, porque o preenchimento e o condicionamento dele são animais, assim. Se vocês viram a foto da competição dele, ele chegou, assim, o Dabu é um cara conhecido por chegar condicionado. E pra mim ele tava mais condicionado que o Dabu. Então, outro cara que eu tenho uma expectativa muito grande, tá? Eu particularmente tô trabalhando para que ele entre no top 10 esse ano, e eu acho que ele tem muita chance de estar no primeiro call-out se a gente conseguir corrigir os pontos fracos dele. Perfeito. Antes de começar aqui algumas perguntas, Flavinho, vamos embora fazer o sorteio? Vamos sim. Kit de suplementos Kit da de suplementos. Suplementos Império. Lembrando que para participar do sorteio, sempre que a gente traz um convidado, a gente abre a caixinha de perguntas para participar. Basta mandar pelo menos uma pergunta que já vai estar concorrendo ao sorteio aqui. E aí, produção, estamos no gatilho aí já para iniciar o sorteio? Lembrando que um kit de suplementos é de responsabilidade do ganhador entrar em contato com a loja, no caso com a Suplementos Império, para poder fazer a retirada do produto. O prazo para poder fazer a retirada do produto, né, do prêmio, é entre um programa e outro, tá, pessoal? Se porventura o vencedor de hoje não entrar em contato até o próximo programa, a premiação ela vai ser repassada para o vencedor do programa seguinte, beleza? E aí, produção, pode mandar? Tá ok, pode mandar. Pode mandar. Franciele VF, né? Franciele entra em contato com a Suplementos Império, você ganhou um kit de suplementos. E se a Franciele não entrar em contato, o kit de suplementos vai ficar disponível no próximo programa para o próximo vencedor. E aí podemos dar continuidade, Manu, a nossa pauta. Simbora. Salles, voltando para a conversa, eu vi que um dia desses você fez um post que eu achei até interessante. Eu tinha printado para repostar, mas acabei apagando sem querer. Foi justamente você falando sobre desvio postural, né? Que meio que hoje em dia tem alguns educadores físicos que são caçadores, né, de desvio. E meio que ficam procurando pelo em ovo ali, enfim. Reforça um pouquinho pra gente esse pensamento que você falou lá sobre esse posicionamento, né? Cara, se isso é amadorismo, né? Tem muita gente que quer dar, basicamente assim, quer dar diagnóstico de postura através de um vídeo que o cara viu no history ali, enfim. Primeiro, né? Tem um artigo muito legal que mostra que a análise visual, né, unidimensional, de postura feito por profissionais quase sempre incorre em erro. Sim. Tem esse artigo que mostra, assim, por exemplo, eles fizeram análise de análise de anteversão e retroversão pélvica por meio da análise visual e que existe uma margem de erro gigante nisso, né? Às vezes o cara diz que tem, mas não tem. Enfim, né? A avaliação geralmente se faz por meio de avaliações práticas, né? Usando angulação da pelve por alguns posicionamentos ósseos. Então já tem esse primeiro ponto, né? O cara provavelmente olhando apenas uma foto já pode incorrer em erro em relação à postura. Em relação a fazer diagnóstico postural, não é função do profissional de educação física, né? Não é nossa função. A gente não pode fazer diagnóstico postural. E o terceiro ponto é que são 4 pontos. O terceiro ponto é que, cara, se você fala mais de desvio postural do que de treino, você é um fisioterapeuta frustrado e não treinador. Tá? A gente trabalha com movimento e não com reabilitação. Quer dizer, até trabalha também. Mas é assim, existe muito a preocupação em fazer a pessoa corrigir a postura. E assim, primeiro a gente precisa esclarecer que não existe postura correta, né? Não existe postura padrão, não existe. A gente precisa pensar que o nosso corpo é extremamente inteligente. E ele se coloca quase sempre numa postura que economiza energia. Por quê? Porque ficar em determinada posição, quando a gente está de uma forma que demanda energia, traz um desgaste neural que incorre em gasto de energia e o nosso corpo está a todo momento querendo poupar. Sim. E aí essa postura, ela é a postura que é mais adequada para a necessidade que o seu corpo tem. E aí o que eu vejo? Por exemplo, a pessoa tem um nível de sei lá, de algum desvio bem pequeno,
ou alguma coisa que está extremamente já adaptada ao corpo da pessoa, e o cara vai lá e tenta corrigir aquilo, e a pessoa começa a sentir desconforto por causa daquilo. Entende? Então, é preciso ter esse discernimento de entender que você não vai conseguir fazer a pessoa ficar com a postura correta. 100%, quer dizer, que não existe postura correta e que você não vai conseguir deixar a pessoa na postura perfeita, digamos assim. O outro ponto é que, é engraçado isso, mas apenas o fato de você falar para a pessoa que existe uma postura a melhorar e quando você for tirar outra foto, existe uma tendência da pessoa ficar numa postura melhor. Só porque agora ela sabe que existe uma postura para ficar. Então, quase sempre, esses anos depois, eles já são influenciados pelo viés da pessoa entender que ela precisa ficar numa postura melhor. Outro ponto é que a gente não pode ver o desvio postural como o desfecho final. O desvio postural, ele é um sinal de que existe um desequilíbrio muscular. E aí sim a gente precisa prestar atenção. Porque quase sempre, eu vi um artigo muito legal, que é como se fosse assim, aquela discussão. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a disfunção ou o desvio? O desvio postural gera o desequilíbrio muscular ou o desequilíbrio muscular gera o desvio postural? É porque o teu adutor está encurtado que o teu joelho está valgo ou é porque teu joelho é valgo que o adutor encurta? Não se sabe, entende? Às vezes existe a correção da flexibilidade do caráter de alongamento do adutor e o valgo permanece. E aí? Aí tu vai continuar resolvendo? Cara, tua parte tu resolveu, tu melhorou o caráter de falta de flexibilidade nos adutores. Se o joelho ainda está valgo, paciência, né? O segundo ponto é que existem desvios que são estruturais. Então você não vai conseguir resolver. Você pode atenuar, mas você não vai resolver. Então, assim, existe um apego muito grande a ficar procurando defeito em desvio. Porque é muito legal o cara chegar assim, sentar e falar, olha, você tem síndrome pélvica superior. Não, síndrome pélvica cruzada. Você tem síndrome superior cruzado. Caralho, isso mata, né? Que merda. Aí o cara fala, mano, ainda bem que eu vim aqui, né? Que eu descobri que eu tenho isso. E aí, na verdade, o que é que o cara tem? Um desequilíbrio de peitoral encurtado, serrate fraco, né? Sim. Então é muito bonito falar isso, né? E o aluno, ele fica, caralho, então eu preciso desse cara, né? Só que, assim, se tu não tivesse dito nada e colocado ele para alongar peitoral e fortalecer o trapézio, é dando mesmo, sabe? E assim, é engraçado, porque às vezes eu posto uns antes e depois que o cara me manda uma mensagem assim, caralho, você corrigiu, aí bota uma lista de desvio. O que é que você fez? Eu falei, nada. Eu não fiz nada. Ele só alongou e treinou. Eu treino aí. Eu só botei ele para alongar, que ele não alongava antes. Escolhi, fiz a seleção correta dos exercícios, sei lá, prescrevi uma elevação em Y e melhorou. Porque não existe mistério. Não precisa vender um curso de postura para você conseguir melhorar o desequilíbrio muscular de alguém, entende? É só você entender a relação de sinergia entre, por exemplo, um músculo antagonista e agonista. Você sabe que se o posterior está fraco ou está encurtado e os flexores estão, por exemplo, o ilipsoas, o reto femoral estão muito hipertensos, você sabe que vai desequilibrar. O que você faz? Reequilibra. Não precisa de um curso de postura para isso. Entende? Você não precisa ficar, nossa, eu vou pegar uma lupa aqui e achar todos os defeitos do aluno. E a mesma coisa vale para movimento. Não existe movimento perfeito. Não existe. Nunca ninguém vai treinar perfeito. Às vezes o movimento mais incorreto, não estou dizendo que é errado, mas um movimento menos perfeito é mais eficiente para aquela pessoa por causa da característica que ela tem do que um movimento que você vai insistir para ela fazer e ela não consegue reproduzir do jeito correto e isso acaba frustrando. Uma vez eu vi o Brad Contreras falando assim, caramba, eu vejo tanta gente colocando coisas negativas no treinamento que aí toda hora cobrando uma postura perfeita, dizendo que o aluno tem esse defeito, tem esse, tem aquele outro. O cara gasta tanto tempo colocando coisas negativas no treino que a sessão de treino fica um saco, velho. Uma bosta, né? Tipo... Cara, às vezes eu fico olhando umas fichas de treino e eu falo, mano, se eu fizesse esse treino, eu não ia parar de treinar. Porque não tem a menor capacidade de alguém sentir prazer em fazer isso aqui. Sim. Cara, a explicação do exercício é uma lauda, assim. O cara fez uma redação pra dizer o que o cara tem que fazer. Se fuder. Trava isso, bota aquilo, aí isso, aquilo. Eu falei, mano, o cara tem que botar um... Qual é o nome daquele negócio? Telepronto, Telepronto, né? O cara tem que botar um telepronto na frente da máquina. Pra o cara fazer lendo, tá ligado? Agora eu faço isso. Respiração, controla, prende. Não precisa ser robótico, tá ligado? E não vai ser perfeito nunca. A gente tem a execução ruim, a gente tem a execução bizarra, a gente tem a execução aceitável, a gente tem a execução boa e a gente tem a execução perfeita. A perfeita não existe. A aceitável... Da aceitável em diante tá perfeito. Exato.
Exato. E às vezes, a aceitável é melhor do que a boa, pelo que eu te falei. Porque o cara tem um desvio ali, que se você coloca ele na boa, ele acaba não fazendo tão bem. Ele não consegue a conexão tão boa quanto ele consegue numa que parece pior, entende? E é muito individual isso, entende? Só que eu vejo as pessoas gastando tanta energia nisso e acaba que a sessão de treino fica muito chata. Cara, eu recebo às vezes mensagens de alguns profissionais dizendo assim, cara, eu sou muito inseguro para prescrever, porque o aluno tem isso, tem aquilo, aí eu fico com medo de passar o exercício e não sei o que lá. Eu falo, cara, faz o seguinte, esquece que ele tem isso aí e faz o trabalho como se ele não tivesse. Agora, para de olhar os desvios como defeito e pensa que esse cara precisa alongar, que esse cara precisa fazer mobilidade, né? Isso é importante, porque assim, por mais que o cara não tenha o desvio acentuado, você vai precisar trabalhar a mobilidade em um cara que está muito tempo parado. Sei lá, você vai pegar uma pessoa que é muito alta, quase sempre as pessoas que têm a tíbia e o fêmur muito longo, eles têm um nível de mobilidade menor do tornozelo. Então você vai precisar trabalhar. Tendo esse cara o pé pronado ou não. Entende? Então eu acho que as pessoas supervalorizam demais os desvios posturais. Às vezes o cara fica com medo de prescrever porque tem medo de machucar porque o cara tem um desvio postural. Então assim, é preciso ser menos terrorista. E é preciso ser mais incentivador dos alunos. Do tipo de pensar em coisas mais positivas sobre o treinamento, incentivar mais e trazer menos limitações. Impor menos limitações, trazer mais medo, deixar a sessão mais chata. Eu não estou dizendo que você tem que negligenciar isso. Não, isso é importante, cara. Saber que o cara tem uma escoliose é importante porque você vai saber o que é que você tem que trabalhar. Mas você não tem que ser um cara que acha que vai ter uma funilaria que vai com exercício tem que conseguir... ser ortodoxo demais com a teoria. Não, eu sou o funileiro que eu vou corrigir todo mundo em tudo. Ah, esse cara nunca mais vai ter uma escoliose. Eu tenho um atleta pro, que é a Bruna, né? A Bruna Brito, ela é biquíni. Ela tem uma escoliose acentuadíssima. Acentuadíssima. A escoliose